Ai, ai. Luciano, hoje eu tô enrolado, hein? O que aconteceu, cara? Ai, ai, ai. Hoje eu tô enrolado, rapaz. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou fazer uma infiltração No ombro? Já tô imaginando a dor. Mas por quê? Vixe. Acho que tá bem congelado isso daí. Bem congelado ao ponto de quebrar até a tampa. Por quê? Porque eu fiz a cirurgia no bíceps e ficou perfeito. Perfeito. Mobilidade, tudo. A força ainda não voltou 100%, até porque eu tenho que tomar cuidado. Mas questão estética, tudo perfeito. Quando ele fez a cirurgia no bíceps, ele aproveitou e fez uma cirurgia no ombro. Eu tinha uma artrose no ombro. Sim. Então ele tirou um pedaço do meu trapézio. Limou o osso. Cara, e eu não consigo treinar direito. Principalmente peito. A dor que dá aqui é insuportável. E aí ele falou, Renato, tem que ter paciência, vai melhorando, vai melhorando. O problema é que ela tá piorando. Pra você ter uma ideia, tá piorando. Eu tô fazendo, por exemplo, supino na máquina, supino com halter com 20, 24 quilos. Caramba. Fica impossível pra mim, como atleta, performar peitoral com cargas tão baixas. E ombro? Ombro, desenvolvimento. Ombro, alguns exercícios são muito ruins. Desenvolvimento, por exemplo, é o pior. Tudo que eu tenho que empurrar. As elevações laterais vai até um certo limite. Piora realmente peitoral. Aí eu conversei com o Dr. Zé Carlos, ele falou, Renato, a gente vai ter que fazer uma infiltração com corticoide aí dentro do seu ombro. Pra desinflamar tudo que tem. Ai, meu Deus do céu, imagina a dor, Mauricião. E imagina o tamanho da agulha para entrar até o local. Bom, eu vou pedir pro Dr. Zé Carlos explicar certinho para nós entendermos o tamanho da bucha. Renato. Vai ser dureza, cara, mas tem que enfrentar. Pra mim isso é coisa do joelho ainda. Não. Do joelho, Mauricião, hoje, contrariando a todos, eu treinei perna, obrigado, divina. Eu treinei perna, quadríceps, fiz agachamento no Smith, limite de 40 quilos de cada lado, bem consciente. Fiz leg press mais leve, com mais repetições. E assim, antes que você me chame de responsável, eu sou treinador, eu sou professor de educação física, se você quiser consultar lá meu CREF, então eu sei o que eu estou fazendo, tá bom? E assim eu garanto o volume de perna até o dia da cirurgia, porque aí depois da cirurgia eu vou ficar um período sem treinar, haverá uma atrofia. E essa atrofia, eu conseguindo treinar agora, eu reduzo a atrofia. Eu acho que a galera nem te chamaria de responsável, cara. A galera... Ah não, chamou, um monte de gente. Esses dias eu postei no Instagram que eu treinei, aí um monte de gente começou, você é louco, irresponsável, onde já se viu? Eu acho que as pessoas mais se preocupam com você se machucar do que... Sim, eu sei que elas se preocupam, mas elas precisam entender que eu sei o que eu tô fazendo. Amor é. Braveza. Dá tchau. Braveza. Dá tchau. Deixa eu ir embora. Tchau. Tchau, dá beijo. Tchau. Comendo minhas frutas, tio. Frutas Minhas frutas. cortadas em cubinhos. Comendo minhas frutas. E a galera ficou brava, moço. Eu sei, a galera se preocupa, mas a galera precisa entender que eu sou um cara... Uma questão é se preocupar, beleza. Agora, chamar de responsável essas coisas, não. Ah, se preocupar, legal. A lesão pode acontecer com todo mundo. É assim, não é qualquer pessoa que está treinando. Sim. Um cara que tem mais de 20 anos de prática de alta performance na musculação, um cara que estuda muito o treinamento, conhece muito, então por isso o risco menor. É óbvio, qualquer outra pessoa no meu lugar, mesmo que fosse uma pessoa treinada, eu indicaria, não treine, porque afinal de contas você não tem muita noção do que você está fazendo, ou até tem noção, mas não um gabarito técnico para se proteger. Sim. Pai é fera, né? Desculpa aí. Né? Pai é fera. Pai é fera. Então, tô treinando com responsabilidade, dentro de cargas menores, mas
mesmo treinando com cargas menores, mesmo fazendo mais volume de repetição e menos carga, porque o problema meu é carga, o médico falou, Renato, carga porque quando você bota muita carga, o tendão estica e você tem 60% do tendão só, você tem 40% do tendão só. Mesmo treinando carga, ó aqui, ó, mantendo o volume das coxas, pai. Mantendo o volume, ou seja, evitando a atrofia. Agora imagina se eu paro de treinar. Até o dia 20 e poucos de maio, que é quando eu vou operar. Cara, aí depois as semanas pós... Amoreco, que braveza. Você pensa na minha... Ele tem personalidade, tá? Geniosa. O que o Thales tem de bonzinho, a Valentina tem de personalidade, cara. Tipo, não me enche muito o saco, não. Ela quer vir aqui comigo. Olha lá, ela apontando pra mim. Ela quer vir aqui comigo. Imagina, até o dia 20 e poucos de maio, eu não treino. Depois... Já passou um mês daquela primeira consulta com o 2 doutor. meses, no mínimo, afastados. A gente tá falando de 4 meses. Tô fazendo treinos bem conscientes, bem direcionados. Tô mantendo pump, tô mantendo volume, tô mantendo densidade. E aí, quando eu conseguir realizar minha cirurgia, eu terei o mínimo de atrofia. Sim. Tô assumindo riscos? Lógico que eu tô. Tô assumindo riscos? Claro que eu tô. Eu corro risco sim, mesmo com toda a prática que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, eu corro risco de romper o resto debaixo de uma barra. Tô correndo risco. Mas, qual é o atleta que quando sai de casa para treinar não assume riscos? Fazer supino com muita carga, treinar leg com a intensidade que nós treinamos. Atleta é assumir risco, gente. Alta performance é isso aí, assumir riscos. Agora, riscos calculados, tá? Não é riscos inconsequentes. Então, quando eu entro debaixo de uma barra de agachamento agora, para fazer lá com meus 40 quilos de cada lado, na verdade, eu faria com 70. Reduzo para 60, e aí o que eu faço? Contraio core, quadril, glúteo. Assim eu estabilizo todo o movimento. Quando eu desço minha consciência corporal, tirando o máximo possível da carga dos joelhos, jogando a carga para o quadril e para as coxas. A transição entre o movimento excêntrico e concêntrico, que é o maior risco. Onde exige mais. Onde exige mais, eu estou colocando o limitador nas cargas mais pesadas. Então eu bato nele e volto. Na hora que eu bato e volto nele, vamos dizer assim, esse impulso reduz sensivelmente, não consideravelmente, sensivelmente o impacto dessa transição. São fatores que eu vou protegendo. Uma outra coisa que às vezes eu uso, é que agora eu estou treinando bem leve, mas quando eu estava um pouquinho mais de carga, o elástico. Sim, que aí então eu descia, o elástico puxava de volta. Que aí diminuía esse impacto. Vai diminuindo cada vez mais o impacto. São fatores que eu coloquei. Tá ali do lado do... São fatores que eu coloquei no meu treino. Leg é a mesma coisa. O leg, eu encaixo a posição dos meus pés de forma que eu distribua a carga entre coxas e glúteos, reduzindo o máximo possível o impacto no joelho. Então ele fica um pouco mais alto. E assim caminha a humanidade. Certo, Maurício? Mestre, posso fazer um negócio aqui rapidinho? Aqui, ó, a sua mochila do cavalo aqui e tal. Mas eu vou fazer uma alteração aqui, peraí. Maurício trouxe pra mim. Uou! 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 Olha aqui que me presentearam. A mochila da Monster. Símbolo Renato Cariani. Símbolo da Monster. Tatuagem da Monster. Tatuagem da Monster. A Monster, não sei se vocês assistiram, a Monster é a nova linha hardcore da probiótica, onde você vê Rafael Brandão
Wellington Nescau, Gabriel Zancanelli, Fabrício Pacholoc, Zama Benta, entre outros, ali performando. Convido você a conhecer o site da Probiótica, a linha Monster, e conhecer quais são os produtos que tem lá. Olha, muito bonito. Adorei, Mauricião. Ó, aquela ali, ó. Olha ali, ó. Caramba. O cinto lá. A bolsa térmica dos Monster. Esse é dos Monster. Cabe comida aqui, hein? Isso aqui é uma bolsa térmica para levar mais. Ó, Mauricião. Fera. Ó. Símbolo Renato Cariani, Monster. Caraca. E aqui estão todos os suplementos da Monster. Fera. Depois eu vou provar todos. Bora, Mauricião. Bora. Bora, o Dr. Zé Carlos está esperando a gente. Será que não tem que usar máscara ainda, Mauricião? No hospital deve ter, né? É uma coisa que vai usar pro resto da vida. Faz sentido, né? O hospital é um lugar onde as pessoas, na maioria das vezes, vêm doente, né? Faz sentido. Eu já vou entregar trazer a pra máscara você, ó. pra mim. Tá vendo? Boa tarde. Olá, boa Tudo tarde. bem? Olá, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Eu preciso falar com o Dr. Zé Carlos. Vamos subir lá agora. Vamos. A tatuagem tá no jeito. Morei a cara, né, cara? Ah, referência. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos. Quer ver? Eu vou matar a gente de preocupação. Eu chegar pra ele e falar, gente, eu tô estouro. Fala assim, doutor, não, cara. Primeiro, querido? É primeiro, né? Segundo. Segundo. Ele mandou uma foto pra mim, ele falou que a agulha é desse tamanho, assim. Sério? É sério. Segundo andar. Quase do tamanho de inseminação artificial. De... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo? Obrigado. A gente tá por aí? Maurício, você me deixou chateado agora, sabia? Fala pra mim que eu vou fazer uma inseminação artificial de boi. Levando em consideração que eu seria a vaca. É você que vai tomar agulhada. Ai, pai. Não, Gê! Vocês querem um café? Gê, eu tô exausto. Sabe por quê? Eu imagino, sucesso a feira, hein? Foi, Gê, mas sabe o que acontece? Não me deixa de... Fala. Hoje de manhã eu fui pra academia, mas eu fiz um treino de perna. Ah, isso tudo pra preparar já pra cirurgia do joelho, é isso? Quer ver, ó? Bota a mão aqui, Gê. Quer ver, ó? Põe a mão aqui. Qual que é? Agora põe a mão aqui, ó. Peraí. Olha a diferença de temperatura. Consegue sentir? Não, por cima da calça eu não tô conseguindo perceber. Minha mão tá Aqui, gelada. muito mais quente. Ó, muito mais quente aqui do que aqui. Chega a esquentar o joelho. Aqui. Ó. E como é que Muito foi mais no quente. treino? Ah, eu faço um treino com muita consciência corporal, né? Tá. E assim, leve. Agachamento eu coloquei no máximo 80 quilos de cada lado. No leg press eu não passei de 600 quilos. Agachamento livre ou você fez no No Smith? Smith. Não, eu fiz no Smith, mas eu fiz leve. Agachamento do Smith com 80. Eu tô aqui assim, mano. Levinho, com 80 de cada lado. Não. No Smith eu fiquei uns 40 quilos de cada lado. Tá. No leg eu fiz com 250 quilos, bem levinho. Só que eu faço séries de 25 repetições. Eu faço ele com um pouco mais de slow. Você não tá fazendo aqueles treinos de exaustão, né? Que pra você nessa Não. fase que você tá não vale a pena. Não vale. O meu objetivo, na verdade, nesses treinos é só evitar a atrofia. Então eu encho a musculatura de sangue, dou ali o máximo de hipertrofia que eu posso, isolo o máximo possível a parte distal do quadríceps para não puxar tanto o tendão. Sim, Então tudo eu jogo mais pro glúteo, para a porção proximal da coxa. Ótimo, excelente. É porque é tudo biarticulado, né? Então você usa outra articulação para Exatamente. compensar, já que você não pode sobrecarregar E o seu como tudo é joelho. biarticulado, Aham. e assim, os anos de treino te ensinam, Sim. quando eu vou trabalhando, a contração, tanto no movimento excêntrico, como na transição do excêntrico para concêntrico, eu vou apertando outros grupamentos
para que esse não tenha que ser recrutado tanto. Excelente, isso é que é bom. Trabalhar com quem sabe do que está fazendo facilita a nossa vida, né? Facilita e vai dando sobrevida aqui no treino, né? Por exemplo, hoje eu consigo fazer mais um treino. Ótimo, ótimo. O Maurício falou para mim que o senhor mandou a foto da agulha da infiltração, falou que é a mesma que usa para fazer inseminação artificial em cavalo, em boi. É aquela vaca. mesma. Não, O Maurício que mandou a agulha pra mim, falou assim, essa que ele gosta. Você falou. O Maurício falou pra mim, Renato, quando o Dr. Zé Carlos mandou a agulha de infiltração, eu perguntei pra ele, vai fazer inseminação numa vaca ou vai fazer infiltração? Já vai lá de baixo, Meu doutor. Deus do Chega céu, onde doutor, precisa. eu tô preocupado. Aproveita onde tá aberto. Acabei de fazer um treino de quadríceps aqui, doutor. E aí? É o que eu tava falando pra G. É um treino adaptado de quem é uma pessoa com muita experiência de treino. Eu sou um treinador. Então o que eu fiz? Agachamento no Smith, cheguei no limite de 40 kg de cada lado, uso o limitador, então eu desço, bato no limitador e volto. Assim eu regulo a amplitude e eu tiro um pouco a transição da excêntrica para concêntrica. No leg press eu não estou usando, no dia de quadríceps eu não estou usando o leg 45, eu estou usando o leg articulado porque ele tem um movimento de arco. E aí ele acaba ativando mais proximal e glúteo do que distal do quadríceps. Então eu reduzo o impacto. Eu estou usando faixa de joelho, porque assim eu percebo que estabiliza muito mais o movimento. Sim, distribui a carga melhor. Distribui a carga e eu estou dando preferência para repetição do que carga. Porque a carga eu percebo que a tensão é muito maior. Isso é uma coisa que dá uma longevidade um pouquinho maior para ir pro negócio. Você vai ser maio? Vai ser 20 e poucos de maio, doutor. 26 de maio. 26? Ó, eu vou te contar. Dia do aniversário do meu irmão. Dia do aniversário dele. Dia do seu aniversário, doutor? Tá marcando o dia do Segunda aniversário dele. vez que ele me tira De alguma uma coisa. coisa, vou fazer alguma coisa. Brincadeira, essa minha dívida tá ficando pesada. A gente tem que ir pra Áustria junto pra eu pagar essa dívida lá na Áustria, doutor. Sabe como é que eu vou pagar? Caindo de esqui e o senhor me operando de lá. Não, Ô, doutor, faz um bolinho em cima dele na mesa de operação. vou fazer um bolinho. Coloca. Doutor, você faz aniversário dia 26 de maio? O mesmo dia do meu irmão. Meu irmão faz dia 26 de maio. 26 de maio, doutor. 26 de maio. E o bíceps que é tá novo. bonito aí, hein? Não, bíceps tá perfeito, doutor. Bíceps. Ó, estética. A força, doutor, eu não vou dizer pra você qual é que tá a força dele, porque eu não testei, não é o momento ainda de testar. A gente tem 3 meses e 1 semana. Hoje, fazem 3 meses e 1 semana. Agora é a hora de começar a subir carga nesse próximo mês aí. Então tá. O que eu tô fazendo ainda? Eu tô fazendo ainda rosca Scott com 10, 12 quilos de cada lado na barra W. Tá segurando bem, dá pra ver que ele sobe bonito. Isso. Eu tô fazendo rosca alternada com halter de 14 quilos. Tá bem tranquilo ainda as cargas. Porque tá bem, tá tudo bem. Agora o ombro, doutor. Tá doendo. Vamos dar uma infiltrada, ele vai melhorar. E o pior, doutor, é que ele tá piorando em vez de melhorar. Estranho. É isso que tá estranho. Ele deve ter dado uma baita inflamada. Ele tá piorando. Eu não tô conseguindo fazer supino, por exemplo, se eu fosse usar o supino com halter, eu não posso usar um halter. Vamos lá, doutor? Eu tô aqui só enrolando aqui pra ver se eu consigo ganhar um tempo aí, meu Deus do céu. Mas a agulha tá ali. Maurício, pode passar a agulha que você não consegue. Deus Pai Todo-Poderoso. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor, você que vai me amarrar e me Fala, segurar doutor, tudo bem? pra- A agulha é do tamanho do doutor, quase. Atrás do anterior de Só não pode dizer que é o bíceps, que não tem mais, né? É da cicatriz da cronclavicular. Aqui dói também? Você fala assim, desculpa, eu não vou Forçar. forçar. Vou forçar naquela posição que dói, ó. Ah, essa dói. Essa dói. O Maurício tava filmando aí. Vou forçar na posição que dói. Essa dói. Não, mas aqui, esse é o eixo tamanho. que você sentiu, esse é o eixo que você sentiu, né? É mais ou menos aqui onde eu tô com o dedo, assim. Só que lá dentro, Só né? que lá Interno. É da cicatrização que ele fez a Aí exército. doeu agora. Dói um pouco mais. Sim. É. Tá, é cicatriz, que ele não ficou parado. Não. Ele Mas você já acha que tá ficar parado treinando. ia ser melhor? Não, Agora é não isso. mais. Não, na época? É porque na época eu não fiquei. Na época realmente eu não fiquei parado. Porque Ele é um péssimo exemplo. Não, assim, do eu sempre pós-operatório. falo para todos os pacientes que quando tira a ponta da clavícula, demora de uns 6 meses a 8 meses para parar de doer. Você está na fase que é a fase de cicatriz. O que está doendo é essa cicatrização. A gente pode dar uma diminuída nisso para você melhorar aí a atividade física.
Sim. Só que o Maurição que vai dizer qual agulha que vai ser usada. Doutor, pelo amor de Deus. Eu não tenho poder nenhum sobre isso, ele que tem o poder de decisão. Doutor, algumas perguntas. Primeiro, vai ficar algum trauma de dor depois ou não? Possivelmente não. Tá. Segundo, tem anestésico para Tem. Porque as últimas aplicações dele foram sem. Foi no seco, Então, foi no pelo. o Maurição que decide isso também. Doutor, o Maurício é o seguinte, o Maurício, o máximo que ele ganha é chifre, porque asa não é. Então meta uma voadora nele aqui, ele vai cair lá embaixo, doutor. Pô, Quebra que esse isso, vidro e cai lá embaixo. Que isso? Se ele continuar me irritando. Que isso? Eu tô Dá uma quieto. voadora, filma lá embaixo pra galera ver, Maurício. Ô, Nós doutor, estamos, ó. não, peraí. Pronto. E qualquer Entendeu? coisa ele já Vamos joga ver no se- avião, vai ser atropelado por um avião. aqui. Pronto, exatamente. Vamos ver se você tem passeando. chifre ou asa. A gente pode fazer esse teste. Se você sair voando aqui, tá de boa, entendeu? Significa que O você tem doutor asa. fala as coisas e sobra Maurício pra mim. alado. O doutor fala as coisas e sobra pra mim. Então, doutor, é uma cicatrização mesmo. Cicatrização, a gente tirou a crômio clavicular, ele fica um espaço, mas ele forma uma cicatriz no comecinho, é doloroso mesmo. Nossa, mas dói demais, doutor. Mas isso depois... E o maior problema, olha que interessante, né? Nas elevações laterais, se eu seguro assim, ó, dói. Sabe como não dói? Eu quebro totalmente o punho e ainda seguro assim. Aí eu vou. Aí eu vou. Esse sai do eixo dele. Ó. Sai do eixo dele. Então as elevações laterais. Posterior dói um pouco, mas depois eu acho o trilho encaixa. Para fazer manguito, rotação externa, dói muito, mas depois vai melhorando. Só que o pior é peito. Para treinar peito, tá dificílimo. Eu acho que até tem o seu exame com isso daí. Calma lá. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o mesmo da Maurício daqui. Nossa, a agulha é grande mesmo, cara. Grande, né, Maurício? Ah, é sério? Pô, enorme. Nossa, gente, ele vai ficar achando que eu que fiquei zoando, G. Pega uma menor. Pega uma menor, G. Olha isso. Pô, Gê, para com isso, Surpresa. Gê. Curioso, cara. Você é minha aliada, Gê. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer Desse tamanho com medo de surpresa. agulha. Até parece que ele não usa agulha. Você não sabia? Desse tamanho com medo de agulha. Morro de medo de agulha. O máximo que eu uso é uma testingela assim, ó, no bracinho. Daqui, aqui no meio da perna, né? Assim. No meio da coxinha. Nem para poder passar isso. É igual de veterinário. Esse Maurício. Tá pronto, José. Pô, eu tava com saudade do Renato, velho. Em feira a gente não se vê, cara. Bíceps. Olha aqui, doutor, como Você já tá fazendo com quanto por cento de carga esse bíceps aí? tá levinho ainda. Tá levinho? Eu Mas tinha eu tô falado pedindo pra pra progredir. você. É? Ah, então você me falou Como é pra que te vai ser progredir. pra ti, assim, ó, fazendo... Dói nada. Nada que eu faço dói. Tá nada. bonito, né? Eu só tô evitando carga, primeiro porque eu sinto que ele ainda não tá muito forte. Sim. Sabe que em Sim. relação ao mês passado e mês retrasado, ele já deu uma Já. aumentada. Já. E assim, eu tô fazendo cargas assim. Aqui ó, a alteração que você tem também é isso aqui. Isso aqui é um corte neste sentido, ou seja, cortando nesse sentido e olhando de cima. O que você vê de líquido aqui, por exemplo, é um vaso. Isso é líquido, tá? Um vasozinho e tal. O osso, ele tem uma formação meio escura, ó, preta aqui e mais cinza nessa região. Olha como é que tá a ponta da sua clavícula. Ela vem, ó, pretinha aqui, ó, nessa parte, toda certinha. Quando chega na ponta dela, ó como ela fica branca, cheia de líquido. E aí a ideia foi tirar isso daqui e, mesmo assim, ele ainda continua um pouco inflamado, então vai infiltrar. Se eu olhar de frente, quer ver? Eu vou botar uma imagem sua de frente. E eu não precisava dessa ponta da clavícula, ela não interessa? Não. A gente tira, deixa o ligamento fica aqui, você tira ela e ela funciona igual. Mas se você olhar, olha a densidade do osso, porque a ressonância vê líquido. Tá, É basicamente isso é onde tem água, onde não tem água. Olha só esse osso, olha esse. E olha aqui a ponta da sua clavícula, como a cor dela é bem mais clara do que a cor. Esbranquiçada. Entendeu? É isso daí. Isso é uma clavícula, uma ponta de clavícula que tem mais circulação, inflamação. Tem artrose também. Tinha, né? Tirou um pouco. E por que essa inflamação, doutor? Vem da onde essa inflamação? Isso é uma sobrecarga de fazer atividade aqui. Tá. Está sendo uma das É coisas muito- que mais comuns no consultório de ver de dor no ombro, De hoje atleta. em atleta, é isso daí.
Aí tira, Tira, acabou. Como tem o ligamento ali, ele acabou, faz só essa que o problema é função. que o tempo de recuperação é muito longo. É. Sim, para você ficar zerado, o que eu falei, são 6 meses a 8 para você falar assim, não sinto mais Deixa eu dor. ver qual lado que é. Entendeu? Tem que perguntar o lado antes, senão a gente dá 2 picadas nele. Doutor, mas e a anestesia? Quer treinar, Cadê? Maurição? Vou deixar você aqui sentadinho para você ficar Tá bom, relaxado, tá bom. relaxa. Não, Não gente, vai calma, doer, peraí, você vamos confia em conversar. mim, não confia em mim? Mais ou menos. Você Quer não pode treinar? confiar Você nele. quer treinar, Maurício? Mas em mim você pode confiar. Gente, eu confio em você. Você não gente. confia em mim? Eu tenho medo. Então, você Não. pode... Eu tremo um pouco, doutor, Você não tem treina? problema? Tá bom. Encosta Vai aqui, ficar ó. Você já igual perguntei pra você tatuagem. Se você tem asa, Fica que você vai voar isso encostadinho, aqui. encosta. Mas e a anestesia? Relaxado, já tá tudo junto. Deixa o braço solto É? no seu colo, bem relaxado, mais relaxado Dói que você menos, puder. Bem. dói menos que a picada de uma abelha Não rainha. tem anestesia geral aí pra eu dar uma dormida? Tá bom. Um homem desse tamanho, com medo de uma injeção, Eu morro de medo de agulha, gente. não é igual você fez o do joelho, fica Não, tranquilo. Fica tranquilo. Essa do joelho foi punk. Da joelho, É aqui que você sente, né? Ó, Ah, você vai fundo não. aqui. Não sinto é nada. que ele sente a dor mais pela Mais frente tarde. por causa do bíceps também. É tudo de A cicatriz. dor é aqui, doutor. É. A dor é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui dentro. Se eu apertar muito aqui, ó, me levanta. É aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu ver. Aqui assim, sente? Aqui. Aí. Mais aqui. Aí. É aqui, doutor. É aqui, ó. Aqui. Nossa Senhora. Deixa eu fazer o seguinte. Sabe o que Pra é? anterior. Eu acho que é do portal. Eu falei que tem um pouco do portal também, que é da onde Deixa eu a gente fazer. faz. Fazer um pouquinho diferente, Renato. Vai Fazer fazer uma mais coisa. anterior, É, né? vou fazer uma coisa mais empírica. Vamos fazer um teste nele. Relaxa, deixa o braço bem solto. Esse eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Não. Tudo bem? Pode Tranquilo. começar? Pode. Ah, Já acabou. acabou. E aí? Essa Pronto. é Drama que eu tranquila. fiz, velho. Mó drama. Porra, não senti nada. Mó drama. Essa Parecia Olha criança. o tamanhozinho da agulha. Não! Olha isso aqui! Dá nem pra Me ver, senti né? agora um. Você foi enganado, foi enganado, foi enganado. Doutora, Peraí. só isso? Só isso. Quer É ver, bom né? que nem sangrou. Aqui. Eu nem estou enxergando. Aqui. Mais um. Só pra galera entender, doutor, o que foi infiltrado aqui de substância? Dessa vez foi infiltrado corticoide, Tá. porque é uma sobrecarga mecânica, precisa desinflamar e para desinflamar aqui o corticoide é a melhor opção, com um anestésico junto. Você tem um anestésico local, mas o corticoide. Ou seja, agora, se eu fosse treinar agora, a possibilidade de doer menos é grande. Sim, daqui a uns 5 a 10 minutos você não sentiria possivelmente nada. Mas não é bom treinar, né? É, porque ele tá com... o Diferente anestésico. no joelho, quando você infiltra o joelho, você pede para eu ir lá treinar para distribuir um pouco mais Sim. o ácido hialurônico. Exato. Aqui não, aqui o trabalho é É, outro. mas nas primeiras 2 horas você tem o efeito do anestésico e outra medicação começa a fazer efeito até 12 horas. Então, amanhã que você vai estar o efeito da medicação mesmo. Você não tem mais efeito de anestésico nenhum, Ah. mas está com o efeito da medicação no Em teto. alto. E ela fica fazendo efeito 2 a 3 semanas. Caramba. Então, por isso, ele dá um tempo para você desinflamar tudo isso daí muito maior. Deixa eu ver como é que tá. Posso dar uma testada agora? Pode. Ver se mudou alguma coisa. Já Ô, melhorou. louco, melhorou pra caramba. Tipo mágica, né? É, não, eu sinto. Sim. Mas eu sinto. Na outra lá eu dava um choque. Aqui deu uma mudou, né? Totalmente. Melhorou. Daqui a 5 minutos, se você fizer isso aí, você não sente nada. Cara, É fera mesmo. Fala a verdade, hein? Então você tem certeza que o problema está Caramba! ali. A gente tem certeza absoluta que o problema está nesse ponto. Caramba, doutor, testa aí de novo pra ver. Ele não está acreditando, ó. Não, eu tô falando isso porque você fez isso, eu Sim. pulei. Não, eu só sinto. Você lembra de um brinquedo que era o Caramba. Pula Pirata? Tava tipo isso. Porra, doutor. Você brincando de pular pirata nele, enfiar pra ele pular o negócio. E fazer Sabe toda, que era pra gente doutor. fazer o Pula Pirata? Doutor, eu acho que era aquele local mesmo. Acho não, tenho certeza, porque o viu? alívio já foi automático. Falei, é aquela sobrecarga, só que assim, foi tirada uma ponta da clavícula, provavelmente com treino, não sei o que, está inflamando essa parte da cicatriz.
Agora, com isso daí, ele deve segurar essa inflamação e possivelmente resolver, porque você não tem mais o estresse do osso com osso. Sobre o meu joelho, doutor, o outro médico ele disse o seguinte, que nós vamos fazer um reforço. Então, ele falou que vai utilizar, né, vocês irão utilizar o enxerto de banco. O enxerto de banco, que é o banco de tecidos, banco né? de tecidos, ou seja, nós estamos falando aí. Doem os tecidos para as pessoas que precisam de coração, pulmão, rim e também de tendão agora, né? Então, um tendão de um cadáver, eles vão colocar, só que ele falou o seguinte, que toda a parte saudável do meu tendão vai manter. E aí vocês vão atuar exclusivamente na parte que está rompida. Ele falou que isso reduz absurdamente a minha recuperação e não tem prejuízos estéticos. Porque eu fiquei assustado, doutor. Sabe por quê? Na semana seguinte que eu vim aqui, eu encontrei o Rodolfo Pérez. Eu tinha um podcast como é que tá e o próximo podcast era do Pacho, o Pacho ia fazer com o Rodolfo Pérez. Doutor, eu fiquei assustado. O vasto lateral dele está aqui, doutor. Lateral? O vasto lateral dele está aqui. Por quê? Porque como houve um rompimento total, ele teve um prejuízo estético e ele falou, Renato, em junho fará 1 ano de cirurgia e eu ainda tenho, às vezes, fica bambo, perco o equilíbrio, força zero na perna. Ele rompeu inteiro. Inteiro. Ele falou assim, força zero na perna. O quadríceps são um dos tendões mais fortes que você tem. Você romper inteiro, para você reconstruir o seu corpo. É muito músculo puxando. Aí eu fiquei desesperado, e aí eu falei com outro médico, ele falou, que também, né, operou o Rodolfo. Ele falou, Renato, peraí, mas são situações muito diferentes. O Rodolfo teve um rompimento total, a musculatura subiu inteira. Então a tração que nós temos que realizar, toda a sutura, reconstituição, o tecido se reconstituir, fazer parte do corpo dele, toda a adaptação, a adaptação neuromotora, tudo isso, ele falou, não tem nada a ver. Ele falou, Renato, o que você vai fazer não tem nada a ver com o Rodolfo. Ele falou assim, o que nós vamos fazer é um reforço, então sua musculatura vai continuar aqui, não vai voltar, não tem que tracionar a musculatura. Sim, você está fazendo o negócio na hora certa. Exato, ele falou assim, eu não vou tracionar musculatura nenhuma. Você está com a musculatura rompida, nós vamos puxar aqui, eu vou colocar aqui e você não vai subir nada. Você não tem prejuízo estético. Ele falou assim, com 3 semanas, ele falou que vai colocar uma peça, sei lá o nome da peça. Assim? Ele falou que vai colocar uma peça aqui. Uma órtese articular. Órtese articular. Ele falou assim, com 3 semanas você já vai poder dobrar a perna com certo ponderamento. Com cautela. Ele falou assim, Rodolfo teve que ficar 3 semanas de cama. Rodolfo ele falou assim, perdeu tem muita nada a ver. massa muscular. Muita massa muscular. Coisa, ele falou assim, em 4 meses, em 4 meses você está totalmente restabelecido. Sim, é o mesmo esquema do seu tendão do bíceps que a gente fez. O seu aqui tinha rompido mesmo. Mas o tipo de cicatrização e a velocidade é a mesma. É mesmo, porque ele falou ele falou, não, por favor, não compare o que aconteceu com o Rodolfo Pérez do que aconteceu contigo, porque são situações totalmente diferentes. O Rodolfo Pérez sofreu um acidente mesmo. Perdeu todo o tendão, voltou tudo. É uma coisa muito mais séria, muito mais delicada que ele passou. O Rodolfo rompeu os dois? Não, ele rompeu um, mas foi um acidente bem complicado, porque ele estava no interior. Ele achando a parte de panturrilha. Ele estava fazendo panturrilha, Panturrilha. Aí ele foi achar a trava. A trava não entrou. Aí aquilo foi descendo, foi trazendo o joelho dele com uma tensão e ele ficou ali travado na máquina e rompeu. Terrível. Rompeu só um lado. Ainda bem. O que ele rompeu os dois, Rodolfo, foi o tríceps. Ele estava fazendo testa. Rompeu um, aí ele foi segurar e rompeu o outro. Pô, tadinho do Rodolfo, foi um atrás do outro quase, cara. E o Rodolfo no tríceps ainda não tinha tanto banco de tecido. Então o dele foi tirado do joelho. Difícil. Bom, mas o importante é que o outro médico falou que não tem nada a ver, doutor. Sim, fica tranquilo, vai ser mais sossegado, vai ser aí no mês Ele falou que em janeiro vai dar para nós estarmos esquiando. Tranquilo, de boa. Você vai esquiar? Claro que vou, doutor, tá fechado. Aí, doutor vai trabalhar, entendeu? Ele quer vai... me levar para esquiar na Áustria com ele, não, entendeu? O cara que nunca esquiou na vida. Ele vai trabalhar, entendeu? O que vai quebrar lá? O joelho vai ter que estar bom. Tá bem, obrigado, doutor. Obrigado. Doutor Matheus, prazer conhecê-lo. Eu achei que você estava aqui para me amarrar para segurar a infiltração. Não ia precisar. Mas eu fiquei com vergonha quando eu olhei essa agulha. Aquela agulha boa.